Olá, eu sou Priscila Silvério e este é o Observatório Regional, um espaço aberto para debates de temas importantes das regiões dos deputados da Assembleia. Aqui a gente ressalta a importância econômica, política, ambiental, turística, esportiva, social e tudo sobre as várias regiões do estado de São Paulo. Hoje os nossos convidados são os deputados Átila Giacomussi, do PCdoB, Roberto Massafera, do PSDB e Luiz Turco, do PT. Ele é nascido e criado em Mauá, na Grande São Paulo. Tem 40 anos e é técnico em publicidade de formação. Foi eleito com quase 63 mil votos. O deputado Átila Giacomussi é casado com dona Andréia e tem um filho, o Iago. Quero agradecer a oportunidade do Observatório Regional para que a gente pudesse falar um pouquinho de Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, da região do ABC, que realmente foi preponderante para que a gente alcançasse essa grande vitória aqui e hoje ser deputado pelo PCdoB num momento muito importante do estado. Ela tem uma peculiaridade, muitas pessoas vieram para a nossa região, muitas vezes compraram seus imóveis, muitas vezes construíram, muitas vezes ampliaram de forma irregular e necessitava de uma lei para estar regularizando nesse sentido, para que cada um pudesse ter sua escritura, pudesse ter sua planta, para que pudesse ter seu habite da sua residência, que é a certidão de nascimento da sua casa. Criamos essa lei, criamos uma lei que é o projeto Dose de Vida, que tem também um cunho social de amplitude na área da saúde, aonde muitos moradores, muitas vezes que tinham seus remédios vencendo na sua residência, muitas vezes jogavam fora, jogavam no lixo. Criamos um projeto de lei para receber essas doações e através de uma triagem feita pela Secretaria de Saúde do município de Mauá, esses remédios foram colocados à disposição das pessoas mais carentes e que necessitavam de muitas vezes medicamentos que não estavam na grade do Estado, distribuição do Estado. Mais de 500 mil medicamentos foram doados pela população. E através também do ato solidário que consiste nisso, porque solidariedade de verdade se faz com quem a gente não conhece. Os programas também de doação de sangue, as campanhas de doação de medula, nós somos propulsores na região da cidade de Mauá e na região da microrregião do ABC. Projetos também de extrema relevância social, quando nós discutimos lá alguns projetos de isenções do parcelamento também dos IPTU, das pessoas que pagavam o seu IPTU, tinham o seu IPTU atrasado. Mauá tem 13% da nossa cidade de área de manancial. Recuperamos nascentes, entornos das nascentes e colocamos essas nascentes realmente hoje recuperadas e essas áreas ao entorno foram realmente repactuadas com a sociedade. Hoje o cidadão da nossa cidade leva o seu filho para conhecer o que é uma nascente e também com uma introdução na área de lazer. E através do convênio que nós fizemos com a Secretaria de Educação do município, onde as nossas crianças vão até essas nascentes para conhecer o que é realmente a importância da água. Então foi todo esse trabalho, esses trabalhos de conscientização, ampliação de rede, a luta contra o desperdício, quando nós realmente fizemos as campanhas para que a gente pudesse diminuir as ligações clandestinas e irregulares que muitas vezes as grandes centros e as grandes cidades têm, com a eliminação do programa As Ilhas d'Água. Mauá hoje é a única cidade da região do ABC que pode estar comportando investimentos na chegada de novas indústrias. Nós temos aí um grande polo petroquímico, que é o Polo Petroquímico de Capuava, Sônia Maria. Nós temos a Braskem, a Recap, a Oxiteno, grandes empresas que são, além de geradoras de receita para o município, através do ICMS, também geram a questão de muito emprego ali para a nossa região. E além disso, com a chegada do Rodoanel, da Alça Sul e da Alça Leste, nós temos aí o Polo Industrial do Sertãozinho, em franca expansão, aonde nós vamos ter ali o maior parque industrial no futuro da região do ABC. Porque hoje no ABC, muitas cidades como São Bernardo do Campo, Santo André, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, não podem estar recebendo indústria muitas vezes, porque muitas vezes os parques industriais já estão com a sua lotação máxima. Outras, por estarem em áreas de APP, não podem ter ampliação de parque industrial. E a única cidade que tem um parque industrial que pode expandir e realmente gerar emprego e receita é a cidade de Mauá. Então nós estamos discutindo lá com o prefeito municipal para trazer leis de incentivos fiscais, estaduais, lutar também para que se readeque a questão do orçamento municipal, para que realmente crie lei de incentivos fiscais para que as indústrias venham para o nosso município e para que Mauá pare de ser chamada a cidade dormitório.
Porque 38% da população mora em Mauá e trabalha fora. Isso quem impede é a cidade. Porque muitas das vezes, quando o trabalhador trabalha fora, ele deixa parte da sua renda na cidade onde ele trabalha. Se ele morasse e trabalhasse em Mauá, essa receita ficaria no município de Mauá. Nós temos que atrair indústria para o nosso estado para gerar emprego e para que o ABC volte a ser realmente o pulmão do estado de São Paulo. Nós estamos trabalhando muito, inclusive já estou agendando junto com o secretário de Estado para que a gente possa levar para a nossa cidade a carreta da mamografia, né? Da luta contra o câncer de mama. Nós temos um AME lá, nós precisamos ampliar esse AME, trazer também um AME para que seja feito também as pequenas cirurgias na nossa cidade e trazer investimento no principal hospital, que é o Hospital Nardini, que aliás está em Mauá, mas atende Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e parte da Zona Leste de São Paulo. Então nós vamos lutar para trazer emendas para que nas áreas da saúde, principalmente para o Hospital Nardini, mas também lutar para que o Estado amplie esse investimento. Hoje Mauá é a terceira cidade com o maior índice de câncer de mama e colo do útero. Eu particularmente passei por isso na minha família, quando eu tive uma perda muito grande, um ente querido que acabou falecendo com câncer de mama. Então nós temos que trabalhar principalmente para que a gente possa trazer as campanhas de conscientização do autoexame do câncer de mama, para que o AME comece realmente a ser ampliado, o AME Mauá, para que possa atender também a questão da mamografia. Temos que trabalhar também no sentido para que as campanhas de doação de sangue sejam ampliadas na nossa região, né? Nós temos que lutar para que a nossa cidade tenha um hemocentro. Hoje nós temos um hemocentro que está na cidade de São Bernardo do Campo. Nós temos que trazer um hemocentro para Mauá, para atender Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E lutar também para que a gente possa realmente lutar para a ampliação da rede em um todo. E lutar pela questão da integração regionalizada do sistema público de saúde da região do ABC. Porque muitas das vezes a pessoa dá entrada no Hospital Nardini, muitas vezes fica no corredor, não tem a demora no atendimento, muitas das vezes da remoção. Você precisa realmente regionalizar o sistema de saúde. Essa é uma discussão que já é muito antiga na região, a regionalização do sistema de saúde na nossa região, e isso nós temos que levar para um debate para os 7 prefeitos da região para agilizar as remoções e transferências, porque muitas das vezes uma vida não espera. Sou filho de professora, né? Então tenho sempre ali uma educadora ali puxando a minha orelha. Primeiro nós temos que valorizar os professores. São eles que muitas vezes nos educam, são eles muitas vezes que nos ensinam o caminho, né? Queria muitas vezes voltar, e na minha época eu peguei um pouco disso, que muitas das vezes você perguntava para uma criança, o que você quer ser quando crescer? A criança falava, eu quero ser professor. E hoje a gente vê cada vez menos isso, devido à falta de valorização do professor, do educador. E valorizar o professor não é só valorizar o professor, é valorizar o diretor, o delegado de ensino, a delegada de ensino, valorizar também aquela pessoa que trabalha na área de educação, porque muitas das vezes, a quem realmente faz a base dos nossos filhos é a escola estadual, né? São os educadores. E quando você realmente não olha com um olhar de valorização, muitas vezes o cidadão é quem pede com isso na sua formação, né? Nós vamos estar lutando, estamos lutando muito na cidade de Mauá, inclusive eu fui um propulsor, acabamos trazendo para a nossa cidade hoje um curso preparatório da Universidade Federal. Mauá hoje tem um curso preparatório gratuito da Universidade Federal e agora estamos lutando junto com o governo municipal para trazer para a nossa cidade uma faculdade de medicina, né? Para que o filho do pobre também tenha direito de ser doutor, ter no anel do dedo um anel de doutor, né? Que é um maior orgulho, porque muitos trabalhadores da cidade de Mauá e a região foram compostas por povos nordestinos, pessoas que veio do norte, do nordeste, de outras regiões do país, tiveram que trabalhar e muitas vezes trabalhar e não ter oportunidade de estudar. E agora essas pessoas querem que os seus netos, seus filhos tenham oportunidade da educação de qualidade, e um dia possa ser doutor e realizar o próprio sonho que não teve oportunidade. Nós temos uma região onde Mauá, 38%, como eu disse, as pessoas moram em Mauá e trabalham fora. A cidade de Ribeirão, 27,5%. Rio Grande da Serra, quase 35%. Santo André, quase 36%. Então hoje nós temos esse grande gargalo. E muitas das vezes o cidadão hoje tem um dos grandes conclavos na nossa região, é a questão da mobilidade urbana, né? Então nós temos que realmente remodelar o transporte público. Primeiro, com corredores, ampliação dos corredores de ônibus,
a questão da chegada do metrô para a nossa região, a questão também do Expresso Mauá, né, que é o trem de linha rápida, né, conseguir durante essa grande luta, essa grande história política, trazer para a nossa cidade o bilhete único. Hoje Mauá é uma cidade que tem um bilhete único, que foi uma das nossas bandeiras de luta, né, durante toda a história política minha. Né. Queremos expandir isso para Ribeirão Pires e até levar até Rio Grande da Serra, que nós temos que lutar para que o transporte público seja eficiente. O investimento que o governo do estado tem que dar em modernização dos nossos terminais de ônibus, né? Juntamente com o investimento do governo do estado, do governo federal também, mas os prefeitos municipais têm que olhar, porque hoje grande parte da população usa o transporte público. Hoje nós temos lá a primeira estação de tratamento de esgoto da microrregião, está em Mauá. E essa estação de tratamento é importantíssima porque ela está despoluindo os primeiros trechos ali do rio Tamanduateí. E o primeiro trecho que foi distribuído é a nascente do Guaió, né? Que é uma política socioambiental totalmente de área da questão sustentabilidade. Em Mauá hoje, nós temos ali a grande parte, como eu disse, 13% da área da cidade é a área de APP, é a área sustentável. Em Mauá nós tínhamos lá duas grandes porcelanas, né? A Schmidt e a Porcelana Mauá. E ficou conhecida por nós ter a Schmidt, né, que é uma grande empresa de porcelana no meio da porcelana, né. Logicamente hoje, né, com a atualização dos tempos, as grandes empresas chegando, principalmente da questão do polo petrolífero, as refinarias, né, as metalurgias que hoje estão espalhadas, né, mas Mauá ainda guarda muito isso, né, guarda muito isso. Nós temos ali a grande população da nossa cidade veio do norte, do nordeste e do sul de Minas Gerais. Mas nós temos ainda algumas pessoas aí, muita migração japonesa na nossa cidade, que é muito presente. E grande parte dessa migração japonesa foi responsável por essa questão da porcelana, juntamente com a grande colônia italiana que ainda persiste na nossa cidade. Então foi realmente exemplos como esse que Mauá ficou conhecido e até hoje é tida como a cidade da porcelana. Como a cidade de Ribeirão Pires tem grandes festas, a festa do Pilar também, que é muito tradicional na nossa região, que é nossa cidade de Coimã, a festa do chocolate, né, Rio Grande da Serra em Franca, expansão. Então a nossa região é muito rica em cultura, né, e haja visto lá que nós temos grandes feiras culturais que são recebidas na cidade de Mauá e em toda a região. Temos um Sesc em Santo André e temos um Sesc em São Caetano. E nós fizemos ontem o pedido, né, para os primeiros estudos para a chegada de um novo Sesc em Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, devido a essa grande influência cultural. Mauá também tem um dado muito positivo, é a cidade mais jovem do país, com mais bandas culturais, com grupos teatrais e bandas musicais. Então nós temos que realmente investir nesses jovens, né? E o Sesc é uma grande vitória, porque onde o Sesc realmente se instala é um grande patrimônio cultural para a cidade. Mauá terá o poupa-tempo agora na nossa cidade, onde os cidadãos de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não vão ter mais necessidade para ir para São Bernardo do Campo. Nós vamos ter uma unidade do poupa-tempo na nossa cidade. Daqui a pouco a gente volta para conhecer mais um pouco da região do deputado Roberto Massafera, do PSDB. Não saia daí não, já volto. Ele é engenheiro civil de formação, tem 70 anos de idade e é casado com Dona Cristina, com quem tem 2 filhas. Foi eleito deputado federal com mais de 93 mil votos. Nasceu em Araraquara, interior de São Paulo. A nossa conversa agora é com o deputado Roberto Massafera, do PSDB. A região central do estado, né, são 38 municípios e eu sou eleito pela região central. Então minha origem é Araraquara, então Araraquara é meu maior eleitorado, mas eu sou também o deputado mais votado de Matão, estadual, e também o deputado mais votado em São Carlos. Aí em Américo Brasilense, Santa Lúcia, Rincão, Nova Europa, Gavião Peixoto, Tabatinga, Itápolis, Boa Esperança, Dourado, Ribeirão Bonito, enfim. Eu me considero, o que eles estão querendo fazer agora na legislação eleitoral, eu já sou, que é o deputado da região, né? Então, esse é o primeiro ponto.
A nossa região central é uma região que se desenvolveu no outro século com café, né? A ferrovia chegou com o café e, ao mesmo tempo, se prolongou. A Paulista chegava até Araraquara, depois ela foi embora até Colômbia, Barretos, e depois Araraquara nascia também a Estrada de Ferro Araraquara, que foi até Catanduva, Rio Preto, Santa Fé do Sul, né? E hoje já atravessa o Rio Paraná e vai até Rondonópolis. Então é uma cidade uma região que foi aos poucos crescendo. Café, cana, açúcar, né? Depois laranja, depois a região de São Carlos para Descalvado foi a pecuária leiteira, a região de Araraquara com suco de laranja. Depois essas cidades também cresceram igualmente com as indústrias, né? Então eu ressalto em Araraquara Meia Lupo, Nigro, depois Vilares, Inepar, Nestlé. São Carlos nós tivemos Pereira Lopes, CBT, hoje temos outras grandes indústrias. Então a nossa região tem qualidade de vida e, ao mesmo tempo, tem trabalho. E essa região, se você considerar, nós temos hoje em São Carlos a USP, o campus da USP, e temos o campus da Unesp, UFSCar, Universidade Federal. E em Araraquara nós temos o campus da Unesp. São as 3 grandes universidades regionais. Então, cada uma dessas universidades, a Unesp em Araraquara tem o mesmo orçamento da cidade de Araraquara. A USP em São Carlos, tem o mesmo orçamento da Prefeitura de São Carlos, que é coisa de 500 milhões. E a UFSCar também tem o mesmo orçamento da cidade de São Carlos. Então veja que a quantidade de dinheiro que circula, do ponto de vista na educação, é muito grande, né, na universitária. Nós temos uma rede básica na região muito boa de creches, de educação, o antigo grupo escolar, que agora é ensino fundamental, ensino médio, ensino colegial, e temos também uma rede muito forte das escolas técnicas, né? As escolas técnicas preparando e qualificando a nossa juventude com muita qualidade. E ainda nós temos hoje instalado já em São Carlos a FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia da Paula Souza, e Araraquara também, já em fase de construção, a FATEC de Araraquara. Então, você veja que a educação do jovem está sendo esmerada em toda a nossa região. E nas cidades menores, né, eu vou citar, por exemplo, o Boa Esperança, ou então Nova Europa, ou Américo, Santa Luz, nas cidades menores, o governo do estado, em vez de criar uma escola técnica e toda aquela burocracia que envolve uma escola, o governo do estado cria a extensão da escola. Então, a Escola Técnica de Araraquara tem extensão de cursos profissionalizantes em várias cidades da região. E São Carlos também tem a Escola Técnica e ela também abrange várias cidades com extensão. Então, a nossa juventude está sendo preparada e qualificada para o futuro. Na área da saúde, né, nós tínhamos um déficit muito grande na saúde e nas Santas Casas. E quando o governador Serra foi eleito, ele falou: mas Rafael, você é deputado estadual, porque eu falei: olha, governador, eu quero ver se eu conserto a Santa Casa de Araraquara, porque está quebrada. Ele falou: então é muito pouco, né? São 400 Santa Casas no estado de São Paulo que precisam. Vamos fazer um programa para a gente. Daí eu fui estudar o estado, não a região. A Santa Casa de São Carlos precisava, lá em Matão também, de Araraquara também. Então foi feito um programa chamado Pró Santa Casa 1, pelo governador Serra, depois Pró Santa Casa 2, auxiliou muito. E agora o governador Geraldo Alckmin, nesses 4 anos dele, organizou um programa chamado Santa Casa Estruturante, onde separou os hospitais em alta complexidade, média complexidade e hospitais de apoio. Hoje o conceito é 20% de um hospital tem que ter de leito de UTI, né? Então São Carlos hoje já tem 20, está passando para 30, Araraquara acho que tem 15, está passando para 25, enfim. Está sendo adequado os hospitais de alta complexidade, atendendo o pedido de aumento dos leitos de UTI. A tecnologia, a ciência médica, o conhecimento científico,
evolui 10% ao ano. Quer dizer, se você em 10 anos dobrou o conhecimento e o custo. E a nossa economia cresce 2% ao ano, na média. Tem crescido, não é política. No governo Fernando Henrique cresceu 2% ao ano, no governo Lula cresceu 2% ao ano, depois foi para 6%, agora já voltou para 1%, então na média é 2%. Então você vê, a população cresce 2% ao ano, a economia cresce 2% ao ano e a tecnologia cresce 10%. Todas as grandes rodovias estaduais estão recebendo um apoio de recuperação, de restauração, e são caras, né? As rodovias são caras. E São Paulo, hoje, é o estado que tem o melhor sistema rodoviário do Brasil. Então, a gente tem que agradecer. Também nós temos um grande esforço atual do governo, começou já no Serra e começou, que são das ferrovias, né? Hoje você tem as estradas totalmente lotadas de caminhão e de veículos, e o governo investindo maciçamente na carga, né? Toda a carga vai até Santos, né? Vem caminhão ou vem trem com soja, com milho lá do Mato Grosso ou de Goiás, entra em São Paulo e vai a Santos para exportação. Então, isso tudo gera um grande conflito no Porto de Santos, que também está sendo resolvido devagar. Transporte de passageiros, já está o estudo de restabelecer o trem de passageiros, de São Paulo a Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, chegando até Araraquara, talvez indo um pouco mais. Além do transporte de cartão, é a maneira. E o mais interessante é que a nossa região, né, nós temos em Ribeirão Preto um grande aeroporto, né, que está atendendo já com rotas nacionais. E não tem possibilidade de crescer o tamanho da pista. Então, São Carlos está se adequando para crescer a pista mais para passageiros, com a TAM, com oficinas de manutenção dos grandes aviões que a TAM tem, internacionais. E Araraquara, o aeroporto nosso, também está crescendo no sentido de ficar um aeroporto para carga. Ou seja, os grandes aviões cargueiros que descem em Viracopos, né, não tem opção. Irão parar antes em Araraquara. Agora, olha que interessante a questão do tráfego aéreo. Se você vier de Paris ou dos Estados Unidos, né, passa pela Bahia, entra em São Paulo, passa na nossa região central, por cima. Se você tiver que descer em Congonhas, ou em Viracopos, ou em Guarulhos, depende de teto, depende de chuva. Se não tiver teto em Congonhas, você vai para Guarulhos. Se não tiver teto em Guarulhos, que é São Paulo, você vai para o Rio de Janeiro no Galeão. E se no Galeão, no Rio de Janeiro, você não puder descer, você vai para Minas Gerais, no aeroporto de Confins. Então, em vez de você ter alternativa de teto em São Paulo, você está tendo alternativa de teto fora do estado de São Paulo, no Rio ou Minas Gerais. Então, também são assuntos que estão sendo estudados. Quer dizer, você vem, se não dá para descer em Ribeirão Preto, você tem que descer em Araraquara ou em São Carlos, mas não no Rio de Janeiro. O estado de São Paulo é o único estado que 1% do recurso do ICM arrecadado vai para a habitação. O estado tem um orçamento de 150 bilhões por ano, 1% disso dá 1 bilhão e 500 milhões por ano para a habitação. E grande parte disso está sendo feito um convênio com o governo federal, com a Caixa Federal, melhorando a qualidade das casas, Minha Casa Minha Vida. Então, a qualidade do acabamento, o telhado, inclusive o aquecimento solar, que é para economizar energia. Então, é uma parceria. Para você ter uma ideia, acho que em Araraquara foram construídas pela Minha Casa Minha Vida quase 4.000 unidades, em São Carlos um número parecido, em Matão outro tanto, em Ibaté outro tanto. Então, veja que o governo federal tem investido bastante e o estado de São Paulo tem acompanhado. Uma outra coisa da nossa região também, para fazer a gente se vangloriar, é a questão do aquífero Guarani. Nós temos água subterrânea de qualidade a 300 metros de profundidade. Então, esse ano, por exemplo, a nossa primeira estação de tratamento de água é superficial, é de rio superficial, ela secou, né? E a nossa cidade, a nossa região não ficou sem água, porque todas as prefeituras têm poço artesiano e tiram a água e complementam já o consumo. Neste ano,
que a água secou no rio, não faltou no poço, né? Então, são coisas que merecem um elogio muito grande, né? E o governo do estado ajudou os municípios a fazerem o tratamento de esgoto. Então, todas as cidades têm. E toda cidade com menos de 50 mil habitantes, o governo do estado de São Paulo tem feito sistematicamente projetos de tratamento de esgoto para essas cidades sem retorno. Gasta o dinheiro, dá o dinheiro. O pequeno município que não tem como fazer a estação de tratamento de esgoto, o estado tem feito e tem pago. Também é uma coisa que diferencia muito o estado de São Paulo do resto do Brasil. Eu acho que são coisas que... E para alongar um pouco mais, né? Por exemplo, na questão da cultura, tem a virada cultural, tem os programas, tem os projetos. Você fala assim, mas para que gastar? Não, você tem uma estrutura, você gasta 30% na saúde, 25% na educação, e gasta 1% na cultura. É um pouquinho, mas você está valorizando os artistas, está ensinando a nossa juventude que a cultura é uma coisa importante também. A questão do esporte, né? O Estado tem incentivado os municípios nas escolinhas de futebol, de basquete, de vôlei. Então, tem educado a nossa juventude. Você sabe, um moleque na rua é um moleque na rua. Um moleque na escola ou jogando bola é diferente. Então, o Estado organizou muitas escolinhas de futebol nas cidades. E, por exemplo, Araraquara tinha 6, 8 escolinhas de futebol do Estado. O município hoje tem 30 do município, porque mostra resultado social, mostra educacional, mostra integração da criança. É isso. E para falar de problema, né? É problema generalizado. O governo fez a Copa do Mundo ano passado no Rio. Invadiu as favelas, foi atrás dos traficantes, foi atrás dos bandidos, pegou arma. E esse pessoal foge do Rio para São Paulo. Aí o governo do estado intensifica o combate ao crime na cidade de São Paulo. Eles vão para Campinas, intensifica em Campinas. Eles vão para Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos, para o interior. Quer dizer, à medida que você aperta de um lado no combate ao crime, eles vão escapando para outras regiões. Então, hoje, nós vivemos em São Paulo ou no interior, na região central, uma sensação de insegurança muito grande, exatamente porque o crime organizado ele se mexe com muita velocidade, né, com arma. Aí você fala, bom, e aí? Aí é o seguinte, o crime, o narcotráfico vem pela fronteira e a arma também vem. Quem tem que fiscalizar as fronteiras do país, secas e molhadas, é o governo federal, é o Exército. E isso ficou para trás. À medida que você não fiscaliza a nossa fronteira, que o Exército, que o governo federal, que a Polícia Federal não fiscaliza as fronteiras, aumenta o tráfico de droga e o tráfico de arma. Vou falar uma coisa interessante. O estado de São Paulo tem 645 municípios. 70% desses municípios, ou seja, 450 municípios, tem menos de 20 mil habitantes, ou seja, são pequenas cidades. Mas toda pequena cidade, 10 mil habitantes, ou 20 mil, ou 15 mil, tem um banco, ou tem um caixa do banco, e sistematicamente eles são assaltados. Então, o crime organizado assalta um banco em Araraquara, depois vai para Américo Brasiliense, ou para Rincão, ou para Nova Europa, e assalta igual. Então, por exemplo, o banco, o Caixa Forte lá da Unesp, do campus de Araraquara, foi assaltado. Depois vai lá em São Carlos, assalto também. Depois você vai numa cidade pequena como Santa Lúcia, eles assaltam a agência do banco e estouram o Caixa Forte lá. Então, é uma insegurança generalizada, que o governo federal e o governo do estado têm que tomar uma providência muito séria. Como eu disse, começando pelo controle das fronteiras, das armas, que são muito pesadas. São armas assim, que o Exército não dispõe. Então, em qualquer lugar você pode se sentir inseguro. Eu me sinto inseguro em São Carlos, em Araraquara e em São Paulo. Não me sinto seguro em lugar nenhum. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes da região do deputado Luiz Turco, do PT. Até já!
Ele foi um dos fundadores do PT, tem 58 anos, divorciado e pai de 3 filhos. Nasceu na capital e iniciou a vida política no começo da década de 1970, na região do ABC. A nossa conversa agora é com o deputado Luiz Turco, eleito com quase 79 mil votos. Santo André é uma cidade, eu sou suspeito para falar, né? Moro lá há muitos anos, apesar de não ter nascido em Santo André. Eu nasci aqui na capital de São Paulo, mas moro em Santo André há muitos anos, fiz toda a minha vida lá em Santo André. E eu considero Santo André a minha cidade, uma cidade acolhedora, uma cidade de 750 mil habitantes, né? Onde você tem tudo, vários shoppings, vários cinemas, muita pizzaria, né? Muita pizzaria que eu adoro, então, com muita cultura, né? Então é um povo muito acolhedor, né? Tem muitos imigrantes de italianos, a cidade de Santo André, então é uma cidade assim onde que eu escolhi para viver, uma cidade que eu adoro e, enfim, eu respiro 24 horas por dia a cidade de Santo André. Belos parques, né? Nós temos ali pelo menos 3 parques muito importantes na cidade, né? Que é o Parque Regional, o Parque Celso Daniel e o Parque Central. Então são 3 parques muito amplos, onde feriados, finais de semana ficam super lotados, né? A gente praticando esporte, pais levando as crianças para brincar nos brinquedinhos, enfim. Então eu cresci dentro desses parques, eu frequento o parque praticamente que diariamente, né, que eu pratico corrida, então vou lá e tal, então é uma cidade muito agradável. Ali nós temos várias misturas, eu diria, né? Você tem o operário, né? Que é o operário, aquele que trabalha nas metalúrgicas, nas indústrias químicas, nos plásticos ali da cidade, que é o operário que mora na periferia, que de uns anos para cá acabou tendo uma ascensão. Então a periferia de Santo André acabou crescendo muito, né, com muito investimento regional, local. E você tem um outro setor que é o terceiro setor ali, né, que são pessoal mais de classe média, né, que boa parte deles não trabalham na cidade, né, trabalham fora da cidade, né, e que vêm para Santo André, sua família de lá, enfim, moram lá, frequentam a cidade à noite e finais de semana, mas é o povo que não vive Santo André 24 horas por dia, que são as pessoas que trabalham fora, que têm seus empregos fora da cidade. Santo André é uma cidade que já teve mais indústrias, né? Hoje o comércio é muito forte na cidade. Hoje você tem, por exemplo, o pessoal da Zona Leste, aqui de São Paulo, que tem o trólebus que passa por Santo André e vai até Diadema. Então ele passa pelo ABC, passa por Santo André, São Bernardo e Diadema. Então essa população da Zona Leste que beira a divisa de Santo André, de Mauá, de São Caetano, ele acaba utilizando muito a cidade de Santo André, como também São Bernardo, por causa dos shoppings, por causa do comércio local. Nós temos um calçadão coberto, né, que era um sonho na época, transformar o centro comercial de Santo André, a mesma coisa que tem no centro de Curitiba, que era aquele comércio 24 horas, coberto. Isso não chegou a acontecer, mas ele já é coberto, então as pessoas frequentam muito. Então aquilo ali, bomba de gente o dia inteiro, final de semana você não consegue andar ali. Até pouco tempo atrás a economia estava indo bem, emprego, em pleno emprego, enfim, consumo muito grande. Agora deu uma estagnada, mas eu tenho certeza absoluta que isso a curto e médio prazo deve voltar ao normal. Agora Santo André é o que tem uma receita importante, como eu falei, são 750 mil habitantes, evidentemente que não foge das grandes cidades das regiões metropolitanas que têm seus problemas, favela, né, muito processo de construção, né, de projeto
construção, seja do projeto do governo do estado, seja do projeto do governo federal, na construção de residências, que esse é o sonho de toda a família. Então, tem muita ocupação, né, que o governo, evidentemente, vem negociando. Santo André é uma cidade onde você tem várias empresas metalúrgicas que fornecem para as montadoras, né? Por exemplo, a Pirelli, né, que fornece para todas as empresas formadoras. Você tem a Cofap. Então, são grandes empresas, né, que fornecem material para as indústrias de automóveis, no caso de São Bernardo e fora também, né? Mas o grande setor hoje é o comércio mesmo de Santo André. Nós temos muitas escolas estaduais lá. Infelizmente, as escolas estaduais hoje estão numa situação difícil, né? Em todos os sentidos. Primeiro, a qualidade do ensino. Eu me lembro, né, eu como outros amigos da minha geração, você fazia escola pública. A escola pública de 30, 40 anos atrás é completamente diferente da escola pública hoje que existe, né? Então, é completamente diferente. Se a gente for entrar no debate, você percebe que é um outro nível de ensino, né? Desde da má remuneração, como a qualidade do ensino. Então, eu me preocupo muito com o investimento na qualificação das professoras, dos professores, porque quanto mais qualificados eles estão, mais o aluno vai aprender. Então, acho que isso é o fundamental. Agora, nós temos uma educação, muitas escolas, como eu falei, estaduais, né? Escola técnica, nós temos uma escola técnica muito importante na cidade. Tem as universidades lá em Santo André, temos uma universidade federal, né, que foi a primeira Universidade Federal da região do ABC, foi feita em Santo André, né? E temos várias universidades particulares, de educação física, enfim, tem de várias. Eu acho que, nesse ponto de vista, ela está bem equipada. Né? Santo André tem uma tradição no esporte, já foi melhor, mas tem uma tradição no esporte, do vôlei, do basquete, né, que hoje não tem mais, do boxe. Nós já tivemos até grandes lutadores que foram campeões e tal, como o Servílio de Oliveira, que é da cidade de Santo André, que foi campeão de boxe, o pessoal da Pirelli, que jogava voleibol ali em Santo André. Então, ali é uma escola na área do esporte muito grande, tem muito investimento, né, do poder local. Pioneira, é berço. O problema da segurança é uma questão regional, né? Eu acho que é menos violento do que a capital, e acredito muito nisso, mas também tem muita violência. E quando o poder público não oferece, né, a cultura, não oferece o lazer, a estrutura, aí fica acontecendo o que acontece nos finais de semana. Tem de tudo um pouco e aí acaba acontecendo assassinato, acaba acontecendo um monte de coisa com a nossa juventude. Então, nós procuramos fazer, eu vejo isso com muita satisfação, essa coisa da descentralização da cultura na cidade. Então, isso tem bastante na cidade de Santo André, o governo tem uma sensibilidade para isso, né? Eu acho que isso é um caminho muito importante, não só para a cultura, mas educação e assim por diante. A cidade de Santo André, ela foi uma das contempladas com o Pacto de Cidades Históricas. Então, tem um volume no orçamento aí para fazer a restauração original do que é a cidade de Paranapiacaba, né? A vila de Paranapiacaba. O que é essa vila? Conta pra gente. É uma vila inglesa que foi fundada por ingleses, né? Que muitos jovens vão para lá, não só jovens, famílias vão para lá passar final de semana, fazer caminhada, cachoeira. Aliás, quando você está lá, você não imagina que você está no ABC, parece que você está numa cidade completamente afastada do interior do estado, tudo de madeira, original, janela. Hoje nós estamos explorando mais o comércio local, né, com comidas típicas, com música,
Aliás, nós temos todo ano lá um festival de inverno de Paranapiacaba, que é uma coisa maravilhosa. Você tem muita gente ainda que mora na periferia, né? Bem afastada, que tem problemas, né? Porque tem lugar que o ônibus não chega, enfim, porque lá tem muita área de manancial, o ônibus não dá para entrar, não pode asfaltar, que são, exatamente, que são problemas de qualquer cidade de região metropolitana. Agora, tem um investimento muito forte na área de transporte, casado com a questão da mobilidade hoje, né, que é um assunto polêmico, né, que o Haddad está fazendo aqui em São Paulo, a questão da ciclovia, mas nós também estamos fazendo lá. Né, nós estamos começando aos poucos, né, o nosso, por enquanto, né, a grande maioria só funciona aos finais de semana, que é a ciclofaixa, que não é a ciclovia, né, mas se pensa na ciclovia. O problema da saúde, na minha avaliação, não é falta de remédio, não é, o maior problema da saúde é a forma como você atende as pessoas. Eu acho que aquela recepção que você dá para aquela pessoa que está chegando doente, com dor, com problema, às vezes vai a família inteira. Então, aquela primeira conversa que eu acho que vai sinalizar se você vai falar bem ou mal da saúde. Então, eu acredito muito que nós temos que investir muito nesse ser humano, material humano, no atendimento. E isso vale para o médico também, porque você tem médico ruim, você tem médico bom, como você tem político ruim, e assim em todas as profissões, né? Agora, tem problemas. O Observatório Regional de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem para conversar com mais deputados desta 18ª legislatura aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Até lá!